Amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, que bom, irmãos, estarmos aqui mais uma vez. Acredito que alguns ainda cansados da nossa confraternização ontem. Tá não, irmã? Cansada não? Glória a Deus por isso. Irmãos, a nossa meditação hoje, mais uma vez, nós vamos ler Isaías capítulo 53. Vamos ler mais uma pequena porção da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quero aproveitar e dar as boas-vindas para os visitantes. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade, sintam-se convidados para estar sempre conosco. Isaías 53, verso 6, irmãos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Até aqui, irmãos. Deus, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento em que a tua igreja se reúne para te buscar, para te adorar, para ouvir a tua palavra. Eu peço mais uma vez que a tua graça seja sobre nós nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo e que nós, meu Deus, pela tua graça, venhamos andar segundo a tua vontade, seguindo o teu caminho, porque o nosso caminho, Senhor, o nosso próprio caminho é um caminho de perdição. Em nome de Jesus, se conosco. Amém. Irmãos, a gente vem meditando no livro do profeta Isaías. E Isaías 53 é o Evangelho. É o Evangelho da cruz. Expõe para nós com fidelidade o Messias, que para Isaías viria ao mundo, mas para nós já veio. Isaías tem exposto o nosso coração. Isaías tem falado palavras, atribuindo palavras a nós como iniquidades, transgressões. E agora, mais uma vez, Isaías, ele fala algo que expõe a natureza humana. Ele diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. E eu queria fazer uma pergunta para cada um dos meus irmãos. Você consegue perceber a diferença que há na pregação de homens temente a Deus para a pregação de homens sem temor a Deus? Pelo tempo que você tem contato com o Evangelho, pelo tempo que você lê a sua Bíblia, pelo tempo que você congrega, você consegue identificar uma pregação falsa e uma pregação genuína? Irmãos, existem características inconfundíveis na pregação daqueles que são fiéis à palavra de Deus.
Assim como existem características marcantes na pregação dos homens que são infiéis à revelação de Deus dada à sua igreja. Irmãos, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela costuma ferir o nosso coração. Ela costuma constranger a nós e expor o nosso coração e consecutivamente ela nos chama ao arrependimento. A palavra fiel tira toda e qualquer noção de mérito ou suposta bondade humana, mas ela nos leva a Cristo, como dependentes de Cristo. Ela nos ensina a confiar somente em Cristo. Ela produz em nós alegria e consolo na exaltação da glória de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na soberania de Deus, na graça de Deus. É desta forma que Deus se revela para a sua igreja e é desta forma que Deus santifica a sua igreja, expondo o nosso pecado para nós mesmos por meio da sua palavra e nos chamando ao arrependimento. Mas as palavras dos homens que são infiéis a Deus costumam ser agradáveis aos nossos ouvidos. As palavras dos homens infiéis costumam não nos constranger, não expor os nossos pecados. Portanto, não pode nos chamar ao arrependimento. Isso porque, meus irmãos, homens infiéis não se preocupam com a exaltação da glória de Deus. Não se preocupam com a santidade da igreja, com a transformação dos crentes. O objetivo dos homens infiéis, o objetivo principal é o lucro financeiro. É o reconhecimento, é a glória humana e o ser amado por todos. Então eles estão dispostos a falar de forma que não nos constranja, que não exponha o nosso pecado. Irmãos, geralmente esses homens, eles dizem coisas tolas do tipo: vocês são príncipes e princesas do Senhor. Eles gostam de falar essas coisas. Vocês são como águias feitas para voar alto. Eles ainda dizem, e eles enfatizam: vocês nasceram para conquistar, nasceram para vencer. Então eles falam coisas que enchem o ego dos homens. A pregação deles exalta aos homens. Sempre que eles vão falar do evangelho, eles escolhem cuidadosamente os textos para que o seu ouvinte não se ofenda. E falando sobre isso, eu me lembro que antes de fazermos parte do Ministério Missão de Fé, nós pertencíamos a uma outra denominação, a maioria aqui. Eu lembro que estávamos evangelizando num bairro aqui de Salgueiro, pregando o evangelho da cruz, falando sobre a necessidade que o homem tem de se arrepender, mostrando o pecado, mostrando o quanto o pecado nos afetou e o quanto o homem é incapaz de salvar a si mesmo. E eu lembro que uma irmã que estava com a gente, ela ficou muito incomodada com a pregação.
porque nós estávamos no bairro dela, pregando a mensagem da cruz para um conhecido dela. Ela ficou envergonhada com a pregação. Ela viu que aquele homem estava desconfortável, que ele não estava gostando de ouvir que era um pecador perdido, que ele precisava de salvação, que as obras dele não serviam para salvação. Então ela interrompeu a mim e a minha esposa, que estávamos pregando para aquele homem, e ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse assim: o Senhor é uma bênção. Em outras palavras, ela estava dizendo o seguinte: não leve muito a sério o que eles estão dizendo. Não se ofenda. O Senhor é uma bênção. O Senhor é um homem bom. Meus irmãos, essa parece uma pregação amorosa. Parece uma pregação aceitável. E com certeza essa pregação não ofende ninguém. As pessoas não se ofendem em ouvir vocês são uma bênção. E eu imagino que aquele homem deve ter pensado: essa daqui é a única crente no meio desses evangelistas. Então, tem pessoas que falam sobre Jesus. Tem pessoas que citam versículos bíblicos. Tem pessoas que postam versículos bíblicos, mas elas escolhem a dedos os textos que não ofendem. Não fala de pecado, nem da necessidade de arrependimento. E se pudessem, diriam como aquela mulher: o Senhor é uma bênção. Esta frase e outras frases similares a esta é o evangelho para muita gente. É o evangelho que muitos cristãos conhecem e é o evangelho que muitos cristãos pregam. Você é uma bênção. Aí eu fico imaginando Paulo percorrendo o continente, atravessando mares, pregando esta mensagem. Olha, eu atravessei o oceano e eu vim aqui dizer para vocês: vocês são uma bênção. Olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo e ele morreu numa cruz porque vocês são uma bênção. Os príncipes de Jesus e as princesas de Jesus, seus lindos príncipes, princesas. E se essa era a mensagem que Jesus pregou, por que então mataram ele? Se essa era a pregação dos apóstolos, por que foram perseguidos? Por que foram presos? Por que foram assassinados? Mas a questão, meus irmãos, é que essa mensagem, que aparentemente é amorosa, essa mensagem flui dos lábios de pessoas que se envergonham do evangelho. Daqueles que fazem discípulos para si mesmos e querem agradar o mundo e querem lucrar com a religião. Mas veja como fala um verdadeiro homem de Deus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Isso certamente não é doce de se ouvir, não é agradável. Irmãos, quando Isaías nos compara com ovelhas, tal qual ovelhas nos desviamos, isso não é um elogio de um falso profeta tentando agradar o mundo.
Isso é uma acusação a nós feitas diante do tribunal de Deus, diante do Deus soberano. Irmãos, a ovelha é um animal tolo. É um animal que geralmente se desvia do caminho. Ovelhas se perdem. Ovelhas caem em buracos. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um homem que estava resgatando uma ovelha de um buraco. Era tipo uma fenda no chão, onde ela caiu e ficou enganchada pela barriga, assim. E o pastor, o dono daquela ovelha, foi lá, muito sacrifício para tirar essa ovelha. Ele ficou todo sujo de lama, e assim que ele tira, ela sai correndo e cai no mesmo buraco, na mesma hora. Que bicho tolo. Irmãos, as ovelhas, elas se afastam do rebanho. Ovelhas não conseguem encontrar o caminho de volta sozinhas, depois que elas se perdem. Então, a metáfora da ovelha usada aqui por Isaías nos ajuda a entender o que o profeta está dizendo. Todos nós nos desviamos de Deus, do caminho de Deus, da vontade de Deus. A ênfase de Isaías está na rebeldia humana. A metáfora, ela também nunca aponta todos os detalhes. Nós não podemos pegar uma metáfora ou uma parábola e querer explorar todas as palavras que foram ditas, porque senão a gente perde a mensagem. Por exemplo, a ovelha, ela se perde porque ela não tem um bom senso de direção. Eu me lembrei agora de uma outra história, não estava aqui no script, mas eu queria falar para os irmãos. Por exemplo, a ovelha, ela não tem a percepção ou os talentos que um cachorro tem, por exemplo. Os sentidos. Quando eu era adolescente, eu ganhei um cachorro de presente. Mas esse cachorro ele já era adulto. Ele foi criado num sítio aqui perto. Acho que deve dar uns 12, talvez 15 quilômetros de distância. E aí eu trouxe esse cachorro feliz da vida, botei no meu quintal, alimentei. E no dia seguinte ele sumiu. Ele se soltou, ele estava preso numa corrente. E ele sumiu. Aí eu pergunto para a igreja, imagine para onde esse cachorro foi. Ele voltou para a casa dele. Ele percorreu cerca de 15 quilômetros a pé e foi lá viver. Ele sentiu saudades do dono dele. Mas a ovelha, ainda que ela sentisse, o animal, ainda que sentisse saudade do seu dono, ele é um bicho tolo. Ele não vai saber voltar. Mas os homens, eles não se perdem apenas por tolice. Os homens são tolos também. Porque se desviar de Deus é tolice. Mas não é apenas por não ter a capacidade, não é apenas por não ter a capacidade de voltar, mas é porque os homens não querem voltar para Deus. Nós cremos na soberania de Deus e nós sabemos que todos os homens perdidos são incapazes de voltar para Deus, mas existe um agravante, eles não querem. Conscientemente, eles não querem. Eles se perdem por rebeldia. Eles se perdem por orgulho. A ovelha não se perde porque é rebelde, não se perde porque é orgulhosa. Ela não se perde conscientemente dizendo, eu sou dona do meu próprio caminho. Eu faço as minhas regras. Quando a ovelha se perde, tudo que ela quer é voltar para o rebanho, para o aprisco, para a proteção do seu dono. Mas o homem se desvia de Deus
e segue por caminhos de perdição porque ama o pecado. Essa é a tragédia do pecado. Não apenas nos perdemos, nós escolhemos nos perder. Queremos estar distante. Não apenas nos afastamos dos caminhos de Deus, nós preferimos o nosso próprio caminho. Irmãos, uma ovelha perdida, ela fica andando sem rumo, tentando encontrar o caminho, mas os homens perdidos, eles não sentem vontade de voltar. Eles não sofrem com a ausência do pastor. Paulo disse: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Isaías não diz, alguns se desviaram, mas ele diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Então Isaías nos compara com ovelhas não no sentido simplesmente de sermos tolos, mas Isaías está enfatizando a falta do desejo de voltar para Deus. Ele está enfatizando a rebeldia e o desvio consciente dos homens. Os homens não querem estar debaixo do domínio do Supremo Pastor. Que lhes digam como viver, que lhes digam como andar, que lhe dê regras, normas. Os homens querem liberdade. E nós sabemos que a liberdade que os homens buscam, na verdade, é uma escravidão. Então Isaías continua dizendo, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Foi o que aconteceu lá no Éden. Deus disse, não comam. Se vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente disse, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem, se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Vocês terão conhecimento para escolherem os seus caminhos. É o que a serpente está dizendo. Vocês saberão discernir entre o bem e o mal, e vocês é quem vão julgar o certo e o errado para a vida de vocês. Vocês terão autonomia. Vocês serão iguais a Deus. Meus irmãos, a serpente ela continua falando até hoje. Em nossos dias, e os homens gostam de ouvir a pregação da serpente. Às vezes a serpente fala no evangelismo. Ela diz aos pecadores, vocês são uma bênção. Ela fala muito nos púlpitos das igrejas hoje. Ela distrai as pessoas com entretenimento. Ela ensina as pessoas a seguirem seus próprios caminhos, suas próprias vontades, os seus desejos, seguir o seu coração. A serpente diz exatamente o que os homens querem ouvir. Sigam o seu coração, sejam felizes. Se te faz feliz, não pode ser pecado. Essa é uma pregação de Satanás. A serpente fala hoje na boca dos pastores mercenários, que adulam o povo para terem mais pessoas para comprar seus cursos, comprar seus livros. E infelizmente os homens estão
cauterizados em suas mentes, tão iludidos com a pregação da serpente na boca dos falsos mestres, que eles não conseguem reconhecer a voz de Deus. Nessa situação, os homens se tornam piores do que animais, porque animais reconhecem o seu dono. Isaías diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura. Conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. Irmãos, o que Isaías está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele diz: o meu povo. É uma declaração de Deus contra Israel, que tantas vezes se desviaram da palavra do Senhor. Isaías está colocando o homem numa posição tão degradante que os animais têm mais senso do que os homens. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe. O meu povo nada compreendem. É uma acusação muito séria. E de fato, o boi conhece o seu dono. Eu já tive a experiência de ver um vaqueiro que foi buscar o gado, eu já contei isso aqui. Foi buscar o gado no pasto. E foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Eu não era crente, eu não conhecia o evangelho, isso faz muito tempo, mas eu nunca esqueci dessa cena. O vaqueiro, o dono daquele gado, não precisou sequer entrar no pasto. Ele chegou na porteira do pasto e de longe ele chamou o gado. E quando o gado ouviu a voz do vaqueiro, irmãos, eles vieram correndo. Era nítido que havia alegria, prazer e deleite naqueles animais em estar com o seu dono. Que coisa impressionante. Até os animais conhecem o seu dono e seguem o caminho por onde ele os conduz. Mas Isaías diz: cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isso fala sobre rebeldia, fala sobre o homem criar o seu próprio caminho e não se submeter aos caminhos do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho. E a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas os homens dizem: não, eu faço o meu próprio caminho. Eu tenho entendimento para escolher. Eu tenho autonomia. Eu faço as minhas escolhas com base na minha vontade. Isso acontece lá fora no mundo todos os dias. Mas também acontece na igreja. E nem sempre é algo escandaloso como matar, roubar ou cometer adultério. Às vezes seguimos o nosso próprio caminho de maneira sutil. Irmãos, quando Isaías diz que cada um se voltou para o seu próprio caminho, não pense apenas em pecados escandalosos. Muitas vezes seguimos nosso próprio caminho de forma muito mais discreta. Seguimos nosso próprio caminho quando sabemos que Deus merece o melhor de nós, a nossa atenção, o nosso empenho, mas oferecemos a Ele apenas as sobras do nosso tempo, da nossa energia, da nossa dedicação. Nós seguimos o nosso próprio caminho quando temos disposição
para aprender tantas coisas desse mundo, mas pouca disposição para conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Aprendemos a comprar e aprendemos a vender, aprendemos uma profissão, aprendemos na escola, aprendemos na faculdade, aquilo que vai garantir o nosso sustento. É assim que pensamos. Mas temos dificuldade em aprender a palavra de Deus. Nós somos rápidos para defender nossas opiniões, mas nós somos lentos para examinar se elas realmente estão de acordo com as Escrituras. Nós somos rápidos para justificar os nossos erros. E nós somos rápidos para justificar o erro das pessoas que nós amamos. Mas somos tardios. Às vezes somos tardios. Em ver que isso fere a glória de Deus. Irmãos, nós seguimos o nosso próprio coração quando tomamos decisões importantes sobre trabalho, família, dinheiro, futuro, sem perguntar seriamente o que glorifica a Deus. Como as minhas decisões, as minhas escolhas vão glorificar o Deus Todo-Poderoso. Seguimos o nosso próprio caminho quando percebemos irmãos servindo, irmãos evangelizando, irmãos estudando, se sacrificando pelo reino e nos contentamos em apenas assistir. Seguimos o nosso próprio caminho quando conhecemos melhor as notícias, as redes sociais, os debates políticos, mas não sabemos como a Bíblia julga cada uma destas coisas. Seguimos o nosso próprio caminho quando nós nos preocupamos mais com o nosso conforto do que com a expansão do reino de Deus. Tudo isso é uma forma de seguir o nosso próprio caminho. E seguir o nosso próprio caminho não significa apenas desobedecer a Deus, significa viver como se a glória de Deus não fosse a prioridade da nossa vida. Mas a verdade é que não existe outro motivo para vivermos e existirmos. O mundo foi criado para a glória de Deus. A glória de Deus é a razão de toda a criação. Os anjos existem para a glória de Deus. Os anjos caídos foram expulsos para a glória de Deus. Satanás existe para a glória de Deus. E até o inferno foi criado para mostrar a glória de Deus em sua justiça. Então não é possível que os homens glorifiquem a Deus se eles estiverem em seu próprio caminho, em viverem para suas vontades. Na Bíblia, o pecado é descrito como seguir o próprio caminho. Então, a raiz da rebelião humana é o homem querer autonomia, é o homem querer viver para si mesmo, é o homem querer viver sem se submeter à vontade de Deus. O mundo diz, encontre seu caminho. A Bíblia diz, seu caminho te leva à perdição eterna. Então, toda falsa pregação, assim como todo falso pregador, bem como todo falso crente que gosta do falso ensino, é apenas o homem seguindo o seu próprio caminho. Todo mundo que está pecando nesse exato momento está caminhando, trilhando o seu próprio caminho e rejeitando o caminho de Deus. Sendo assim, qual é mesmo o caminho da perdição?
Ou o que é necessário para que os homens sejam condenados eternamente? A resposta é: eles só precisam continuar seguindo o seu próprio caminho. E mais nada. Os homens só precisam continuar seguindo seus corações, suas vontades, vivendo para si mesmos. Esse é o caminho da perdição. Esse é o caminho trilhado por aqueles que se desviaram como ovelhas. Eles estão lá, nesse caminho. E então, como eu posso ser salvo? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual o preço que eu tenho que pagar para ser salvo? Essas perguntas não têm nada a ver com o Evangelho. Ninguém pode salvar a si mesmo. Nenhum sacrifício feito por nós nos justifica diante de Deus. Não existe nenhum preço a ser pago por nós, embora essa seja uma linguagem muito comum entre os cristãos em nosso dia. Muitos cristãos gostam de dizer: eu estou pagando o preço. E esta é uma ideia bem aceita no meio cristão, pois dá ao homem uma sensação, uma impressão de que ele pode, de alguma forma, contribuir e trabalhar para merecer o favor de Deus. Mas Isaías diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E essa verdade, irmãos, exalta a obra de Cristo e anula completamente qualquer tentativa humana de se justificar diante de Deus. A culpa era nossa, mas foi colocada sobre Cristo. O castigo que merecíamos caiu sobre Cristo. A ira que nos atingiria foi derramada sobre Cristo. Esse é o Evangelho. Cristo não morreu apenas por nós, Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor. No tribunal de Deus, as nossas obras não aparecerão, mas apenas a obra perfeita de Cristo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, nossa é a culpa e de Cristo é a salvação. Aliás, irmãos, esse é um contraste entre nós e Cristo que está de fato firmado no Evangelho. Nós podemos mostrar esse contraste, como eu vou fazer agora, em várias frases. Nossa era a culpa, de Cristo foi a perfeita obediência. Nossa era a condenação, de Cristo é a justificação. Nossa era o pecado, de Cristo é a justiça. Nossa era a dívida, de Cristo foi o pagamento. Nosso era o castigo, de Cristo foram as feridas. Nossa era a sentença, mas Cristo é quem foi executado. Nosso era o inferno, de Cristo é o céu. Nossa era a rebelião e de Cristo a submissão perfeita ao Pai. Nossa era a morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossa era a vergonha, de Cristo é a glória que agora recebemos pela graça, por meio da fé. Em Cristo.
Não fomos salvos porque merecíamos, não fomos salvos porque melhoramos, não fomos salvos porque procuramos a Deus. Fomos salvos porque aquele que não tinha pecado tomou o lugar daqueles que não tinham justiça. Porque nossa era a culpa, mas de Cristo vem a salvação. Glória, pois, a Ele eternamente, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, que o Senhor nos dê um coração cheio da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê sabedoria suficiente para julgarmos as ideologias que todos os dias nos bombardeiam. Todos os dias Satanás está pregando. Todos os dias a pregação da serpente, ela está à disposição dos nossos ouvidos. E nós saberemos julgar pela Tua palavra aquilo que de fato nós devemos nos apegar. Então nos enche de Ti, Senhor. Nos faça compreender. E não nos permita nos ofender com a Tua mensagem a ponto de abandonar o Teu santo evangelho. Mas nos dê ouvidos para nos alegrar quando ouvirmos sobre a justiça que há no Teu Filho, a soberania do Teu Filho, a grandeza do Teu Filho, do nosso Salvador que nos resgatou quando estávamos perdidos. Que nós não venhamos ansiar por ajuntar mestres que falam conforme as nossas concupiscências, mas que nós venhamos nos dobrar diante da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome para todos sempre. Vamos louvar, irmãos.